por detrás da TPA existem entidades que comem o dinheiro da TPA. E quem dirige a TPA sabe. Então, por isso, quando tu tentas falar algo que é verdade contra eles, eles perseguem aquelas pessoas que eles acham que têm visão, que podem mudar a TPA para o melhor e que podem ajudar a TPA a crescer. Tipo, no caso que no que fizeram comigo. O dinheiro que é disponibilizado, vamos já também chegar aí nesse ponto. O dinheiro que é disponibilizado para a TPA, qual é o destino que é dado? Porque tem galas que a TPA fez, o microfone de mão está a sair na mão da apresentadora, dá um convidado para falar. Isso aqui tem vídeos. Sim, claro, eu já vi isso várias vezes. E eu já abordei isso com o próprio PCA. Mas por quê? Não tem microfone? Aí está. E é um microfone que nem passa dos 100 mil kwanzas. Mas vão dizer, se tu perguntares, eles vão dizer que não receberam dinheiro. É aqui onde eu digo... Não receberam dinheiro, que nós sabemos que recebem. Por isso eu digo que aqui existe uma rede criminosa na televisão. E eles nunca vão conseguir admitir isso. E eu acho que muitos angolanos perguntam-se por que a TPA atrasou em ser digital enquanto todo mundo sabe que Angola tem diamante e tem petróleos. Não quer dizer que o governo nunca deu dinheiro. O governo de Angola sempre deu dinheiro. O problema está na gestão. Os gestores públicos das empresas públicas, eu digo quase todas as empresas públicas em Angola, os gestores, a preocupação deles é receber um Jeep V8 que dão e os salários. E mandam lixar o restante. É assim, qual é a preocupação do PCA ao assumir eles a TPA? não estão preocupados porque eles sabotam os seus cérebros. Okay. As pessoas que lá, se tu és muito inteligente, eles sabotam. E eu, desde dia 3 de abril, passei a publicar pessoas, cérebros de televisão, que foram perseguidos pelo diretor de antena da TPA e o PCA aceitou. Tá vendo? Okay. É mesmo perseguição. Não te põem a fazer nada, colocam-te num sítio tipo, uma espécie de abandono. Tipo, vou falar do produtor Gil de Matranga, está em Portugal. Okay. Levou a família em Portugal. A perseguição começou em 2019. É o homem que produzia o Tilar, já foi produtor do coordenador-geral do Janela Aberta, chegou na TPA2, qual era o trabalho dele? Tirar fotocópia nas impressoras dos guiões para entregar nos apresentadores e nos pegamos. Até que terminou o tempo e ele ia para casa. Porque isto é para mostrar que quando alguém quer trabalhar bem, há pessoas em Angola que não gostam. Então ele foi sabotado e deixou de ser o PCA da TPA depois de 1 ano e 7 meses. E saiu. E fomos tendo essa gestão mais ou menos até aqui. E o dinheiro das publicidades vai aonde atualmente? Atualmente, para esse dinheiro da publicidade, acho que quem deve responder é a própria direção. O número de pessoas que se diz na TPA não se acredita que estão lá. Fala-se em 2.400 trabalhadores. Em 2018 éramos 1.244 trabalhadores. Até 2021, TPA já tinha 2.400 trabalhadores. Entraram de onde? Então entraram como se não concurso público não tem recrutamento, não tem concurso público. Como é que é o processo de recrutamento aí na TPA? É por amiguismo. Acho que é assim, vocês estão a trabalhar. Tem muita. Só assusta. Alguém entrou. O colega é novo, velho. Essas perseguições, eles têm um objetivo. Porque eles sabem, ao te perseguir, tipo no meu caso, que estou sem salário. O objetivo é que, se eu aplicar um AVC, o PCA da TPA e o diretor Botelho vão ficar contentes. Porque eles sabem o que eu estou a escrever acerca deles nas redes sociais. Estás 6 meses sem salário por quê? Estou 6 meses sem salários porque eles forçaram a cancelar o meu contrato no dia 1 de dezembro de 2022 e com várias mentiras. Lá tem 2 diretores que deixaram de se falar, porque os 2 namoraram com a mesma colega. Deixaram de se falar. Eram amicíssimo. Um sabia que a namorada era do outro, os 2 são casados, né? E se calhar essa colega tem marido também? Não tem marido. Não tem marido, mas aconteceu. Envolveram-se lá, os diretores não se falam até hoje. Tem mais um outro diretor que estava até o caso com a mulher de um outro também que era chefe lá e que já morreu. Quer dizer, no fundo, a promiscuidade lá é um pico mesmo, é um facto. É verdade que há muitos funcionários da TPA que já morreram por causa da perseguição? Já, TPA, Rádio Nacional Pensamento. Rádio a TPA já. E essa perseguição surge por quê? A não consideração à pessoa. TPA, a Televisão Pública de Angola, é uma televisão de todos nós. Novos talentos é suposto não pagarem. Os novos talentos, meninos que querem cantar, vão para lá, pagam. Eles é cobrado 15, 30 mil, 50 mil. É assim? É assim, por lei, não se deve pagar. E há produtores que já estão fora da televisão porque receberam dinheiro. Mas são poucos. Aqui, o problema é a denúncia. Poucos fazem a denúncia. Porque quem recebe dinheiro, uma televisão privada ou uma rádio privada pode receber dinheiro. Mas quem recebe dinheiro está a cometer crime contra o artigo 318 do Código Penal angolano. Okay. O próprio diretor que foi dizer na PGR, o advogado dele disse que não tem nada acerca da minha sede na TPA.
Ele ligou para um ator angolano famoso, ligou para ele. Estás a ver o Tonton? As coisas que ele está a publicar, só vai assustar um dia, nós lhe tiramos. O próprio diretor falou coisa da empresa fora. Okay. Não foi punido porque é amigo do PCA. Então o advogado dele vai na PGR no dia 17. Eles estão com medo. E o medo que eles têm. Marcaram. Deixa eu acabar essa parte, é interessante. É rápido, é rápido. 3 minutos. Tá bom, marcamos o encontro e eu expliquei. Disseram mesmo o seguinte: do que tu queres ouvir? Olha, nós somos lá de X, estamos a investigar os chefes da TPA por desvio de equipamento. Era isso que tu queres ouvir. Mas quem fala isso não sou eu. Mas desviam, levam do equipamento. Eles é quem sabem. A minha perseguição até hoje justifica tudo, porque eu estou a falar a verdade, agora, estou a falar a verdade que eles não contavam. Mas isso só ficar sabendo em janeiro. Mas, Tonton, isso é roubo. Isso é dinheiro do erário público, o dinheiro que é investido na TPE é público, aquilo é a televisão de todos nós, é pública, devem prestar um trabalho para nós, um trabalho público, desviam equipamentos da televisão. Sim, mas quando tens proteção, e a proteção é de baixo, é proteção política. Okay. Quando a pessoa está a ser protegida, porque é o seguinte, não é normal, os escândalos estão nas redes sociais, e não se falou quase nada. E por isso eu disse, gostei do novo inspetor-geral do trabalho que colocaram. E o presidente fica atento, quando o presidente nomeia alguém fala, para investigar bem, acho que já estás a adotar mais ou menos. Vamos ver quando colocou o Lúcio Roscova. Ele disse que não tenhas medo que eu estou contigo. Isso. E colocou o senhor... O que a TPA pensaram? Eu estando fora da TPA esses 6 meses, eu estaria feio, o colégio onde estuda a minha filha seria expulsa, a minha mulher podia fugir. Estou aqui há 6 meses. Hoje, dia 5 de maio, ou de junho, completo 7 meses fora da TPA e 6 sem salário, mas estou a sobreviver. Não sei se o diretor... SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582, 943-979722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. De ouvinte, papo reto. Ouvintes, audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio, 16 horas e 7 minutos, quarta-feira, 5 de julho de 2023, e sejam bem-vindos então à Rádio Ouvinte, a mais uma edição do seu programa Papo Reto, e hoje propomos-nos falar sobre as nossas televisões, que são de todos nós, tá? Então, são a TPA, TV Zimbo, e mais centrada para a TPA, até porque o nosso convidado também passou pela TV Zimbo, e a sua última televisão da qual fez parte é a TPA, mas saiu também por uma situação que o mesmo vai aqui explicar. Está aqui conosco para falar de tudo que alguns sistemas assim estranhos que têm acontecido nestas mesmas televisões, particularmente a TPA, concretamente a TPA. Mas antes de ir à conversa com o meu convidado, deixa-me então convidar-se que está a acompanhar-nos através do YouTube, que subscreva ao nosso canal para que continue por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando. Se estiver a acompanhar-nos pelo Facebook, faça o mesmo, dê um like na nossa página para o mesmo efeito. Então vamos falar para si, que é parceiro, portanto, que é empresário, que pretende alavancar os seus níveis de venda, pretende vender. Entre em contato com a Rádio Ouvinte para então podermos aqui juntos encontrar uma forma plausível de negociar consigo para que então atinja o público-alvo e venda, aumente os seus níveis de venda, tá? Então aqui o espaço para parceria está em aberto. Vou fazer publicidade, vou falar dos nossos parceiros. Oportunidade para você que quer ser empresário e fazer dinheiro com as suas motorizadas. Motor Biker,
ative a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation, tá? Funciona da seguinte forma: o cliente deixa a sua motorizada e espera apenas os rendimentos mensais. Existem 2 contratos, que são o contrato Plus e o contrato Standard. O contrato Plus são de 12 meses, 1 ano no caso. O cliente subscreve este contrato e recebe então aí um valor de 60 mil kwanzas mensal. Por mês recebe 60 mil kwanzas, tá certo? E o contrato Standard congrega 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas durante 1 ano. E o outro ano, o cliente recebe o dinheiro da motorizada. É verdade, muito forte, tá? O cliente recebe o valor da motorizada, mas em forma de rendimento. É verdade. E atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção, tudo. O cliente só deixa a motorizada, assina o contrato, vai embora e só vai ser contactado para ser informado que o valor já está na conta. Ligue já para o 926-033-765, 923-033-765 ou 924-754-880, 924-754-880, tá? Então, ao invés de dar a pessoa motorizada a jovens que podem então lhe dificultar, não dar o dinheiro, a Manuel Business Corporation, Manuel Rosa Business Corporation, tem. Atenção, uma boa nova para você, portanto, que pretende ter o monitoramento total da sua viatura, o controle total da sua viatura. Então, surge aí a empresa Manuel Rosa, tá certo? Eles fazem montagem e instalação de GPS a preços que lhe vai parecer uma oferta. É verdade, a empresa Manuel Rosa é a nova parceira da Rádio 20 e você que pretende então ter escuta, bloqueio, localização, botão de alarme, histórico de rota da sua mota ou do seu carro, atenção, da mota também, você deve entrar em contato com essa empresa então para ter o controle total, porque se calhar você tem um carro, uma viatura no IT, uma moto na via, alguma situação, algum trabalho de transporte, então você precisa então ter aí o devido controle, saber quais são as rotas, as vias que ou seja, o seu parceiro ou o seu funcionário, colaborador está então a percorrer. Então com este GPS que a empresa Manuel Rosa lhe oferece, é mesmo oferta, é preço de oferta. Você então aí tem todo o controle total, não há mentira aí, não há burla, não há nada. Atenção, escuta na mota, bloqueio e localização. Eles têm vários pacotes, tem, portanto, o pacote base, o médio e o grande. Você vai escolher o pacote em função da sua possibilidade e daquilo que pretende, tá? Ligue já agora, é 24 horas. Ligue para o 926 033 765. 926 003 765 ou 924 75 48 80, 924 75 48 80, são esses contatos, tá? Manuel Rosa vai estar aí então, vai poder então disponibilizar o GPS com maior controle e monitoramento da sua viatura. Publicidade feita e de volta então aos estúdios da Rádio 20. Está aqui conosco na Rádio 20. Eu tenho muito gosto em tê-lo aqui, Manuel Narciso Tonton, realizador há muitos anos, tem uma forte influência no que diz respeito à realização, à televisão nacional, e tem aqui um prêmio, melhor documentário nacional, que ele vai falar depois. E então veio aqui, vamos inicialmente falar sobre a sua carreira e depois vamos falar sobre certas situações que acontecem na comunicação social. Tonton, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui. Boa tarde para todos os ouvintes que estão a nos acompanhar neste momento. E antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado eu pela sua presença aqui, tá? Os realizadores são personagens que ficam geralmente assim atrás das câmaras, né? Ficam aí na regie, a fazer aí mexe dali, câmara dali, é isso, né? Está a realizar o programa, né? Ok, os realizadores praticamente são os homens das ideias. Okay. O realizador é aquela pessoa que procura canalizar a competência dos apresentadores, atores, e de dirigir a competência da equipe técnica
e de dirigir a competência da equipe técnica e de produção, com o objetivo de contar uma história fascinante e credível sobre a forma de um filme. Em palavras mais curtas, podemos dizer que o realizador é aquela pessoa que transforma uma ideia em um produto concreto e bem definido. Muito bom, é o coração, né? Ok, e como vocês ficam assim por trás das câmaras, não aparecem, são todos assim bem alinhados? Não, depende. Geralmente eu tenho a minha maneira de se vestir, inspiro-me no meu falecido pai, o jornalista das línguas nacionais, o homem que fundou as línguas nacionais na TPA, que com o jornalista Zassala Toko Zandumba. Geralmente quem veste assim são os realizadores da informação, porque os realizadores da informação, agora não, mas antes, há uns anos atrás, os realizadores da informação da TPA tinham o direito de um subsídio de ataviamento, né? Quer dizer, eles recebiam aproximadamente quase $200 para comprar um fato por mês, que eles têm que estar em apresentada social. Mas eu não realizo na informação porque não gosto muito da informação. Prefiro estar a realizar programas de entretenimento porque trabalho com mais câmeras e a adrenalina é maior. Exato. Muito bom. E esse prêmio, melhor documentário nacional, qual foi o documentário? Esse prêmio é do documentário intitulado de ficção, filme documentário Crianças Acusadas de Feitiçaria. É um filme que fala, documentei a cena das crianças do centro Arnaldo Jansen do Palanca. Muitas na altura tinham 12, 10 anos, 14 anos, que foram acusadas de feitiçaria pelos seus próprios familiares. Então fiz o documentário e convidei algumas pessoas para falar, tal como a tia Canguimo Ananás, a psicóloga e agora mestre de língua portuguesa, e o sociólogo João Paulo Ganga, que também é mestre, e o padre João Facadino fizeram a intervenção, e um curandeiro, ou seja, um pastor, ou seja, um curandeiro, um terapeuta tradicional, Papanjuzi, que também explicou mais ou menos um pouquinho acerca desses fenômenos. Desculpa, então é de lá onde deu este troféu. E agora, gostei de dizer algo, muitos dizem, ele manda muita boca. Ele manda muita boca, diz que é o melhor realizador de Angola, tá bom. Quando nós temos um girabola, nós temos um vencedor. Então, Angola começaram a realizar festivais internacionais de cinema desde 2008. E em 2015 realizaram, ninguém contava que seria o último FIC Luanda, que quer dizer, Festival Internacional de Cinema de Luanda. Então, na categoria de documentário, o melhor documentário nacional foi do realizador Manuel Narciso Tonton, com o título Crianças Acusadas de Feitiçaria. Então, esse documentário não foi lá por ficar à toa, então alguém realizou. Então, quer dizer, no ponto de vista jurídico-legal, sou o melhor realizador de Angola. As pessoas até podem discutir. E eu não me intitulo como o melhor do cinema, apesar desse prêmio ser do cinema. Eu, para o cinema, prefiro dar o mérito ao Henrique Narciso Dito, Mauete Paciência, Alberto Botelho. Eles mesmo das televisões? Esses três realizadores considero como os que tecnicamente são bons. Henrique Narciso Dito, Mauete Paciência e Alberto Botelho. Agora, se for para escolher em termos de popularidade, escolheria, primeiro está o Dito, depois o Biju, depois o Mauete. Quer dizer, o Botelho aqui nesta sai. E agora, os melhores realizadores de televisão mesmo? Em televisão, não há sombra de dúvida. Aqui, até os estrangeiros que trabalham em Angola sabem. Eu sou mesmo o melhor da Angola. Modéstia à parte, eu sou o melhor realizador de programas que esse país um dia viu a nascer. Até com os pés, eu já realizei. Na TPA sabem disso. Eu já realizei o Tilar com os pés, já realizei o Universo Feminino com os pés, até tem vídeos nas redes sociais, vezes punha o programa no ar, no momento da música da alma, tem aquela música What is love? Baby, don't go me. Tem um vídeo aí que estão a virar que eu tive a dançar. Eu às vezes deixo a mesa, sento, brinco mesmo, quer dizer, é que estás a ver conforme os jogadores da NBA jogam? Então, quando eu estou a realizar, é mais ou menos assim. Até com os olhos fechados. Às vezes eu brinco na mesa, fecho os olhos, começo a ouvir a voz das pessoas. Quem está falando fulano? A mão fica lá para colocar. São 5 câmeras a 4 câmeras. Eu conheço e vou supondo, olha, quem está a falar? Vou no apresentador, vou no geral, sei que aqui é coisa. Quando a pessoa estiver a falar, já sei que o câmera vai dar um tempo, está lá, e eu ponho. Faço isso, quer dizer, muito bom. É mestria. Muito bom, muito bom. Estás nessas coisas de televisão há 32 anos, não é, mais? Mas iniciei a fazer televisão em 1987. Porque eu fui do grupo de crianças da Sala Pió, do segundo grupo de crianças da Sala Pió, onde apareceram pessoas como o cantor Mamborro, Maiacul. Maiacul até encontramos já na rádio em 87. Então, em 84, fiz parte do grupo dos estudantes da Sala Pió, que só saí de lá em 1990. O que acontecia?
como estávamos nos tempos do Partido Único, Angola não tinha um outro divertimento melhor a não ser ver o futebol. O futebol unia mesmo, né? O que nós vimos hoje. A Cidadela, o bilhete era 100 kwanzas. E os 100 kwanzas eram 100 assim, verde, que nós tínhamos. E ficava cheio. Candonga máximo era 500, mas era difícil. A Cidadela enchia os jogos do Petro, 1º de agosto, o Inter, TAG, que agora é o ASA, Ferroviário Desportivo da Huila, Peito do Ambo, ficavam sempre cheios. Então, sempre, eu apesar de ser da Sala Pior, tinha um passe da Rádio Nacional de Angola, que me dava o acesso ao estádio municipal da Cidadela. Então, quando o senhor Manuel Rabelais ficasse a fazer os relatos pela Rádio Nacional, utilizava uma viatura de marca Niva ou ficava às vezes ao lado. Então a TPA faltava sempre às vezes alguém para puxar os cabos. Ok. Então em 87 tinha um jovem, Dom Quinhas, não sei se conhece o Dom Quinhas, um cantor que canta umas músicas assim engraçadas, que as pessoas dançam todo, cantou uma das músicas daquele cantor da Vicuca, não sei o que, Dom Quinhas. Acho que os telespectadores devem estar atentos a verem quem é o Dom Quinhas. Ele na altura já tinha 13 anos. Então, ele puxava cabos também pela TPA e tinha passe da TPA. Isto estou a falar em 1987. Então, eu também, como tinha o passe da rádio, o mais velho FIT, não sei se ainda está no ativo até hoje, era um dos operadores de câmara da TPA. Estava a trabalhar recentemente, há uns anos em Cabinda. Ele chamava-me, Mildo, vem cá, ajuda a puxar o cabo. Quer dizer, essa ajuda a puxar o cabo é como quem diz, é que nós chamamos de assistente de câmara. Nós, quando vimos alguém a puxar cabo, falamos tipo que essa pessoa é burra, não entende não é assim. É puxa-cabo. É puxa-cabo. Não, o puxa-cabo chama-se assistente de câmara. Ah, ok. Ela assiste o câmara para não tropeçar e isso tudo. É isso que eu fazia. Na situação também do câmara, surgiu alguma indisponibilidade por parte do câmara, ele pode assumir aquela posição? Sim, tem assistentes que só puxam cabo e tem assistente operador. Se ele já está capacitado, tipo nós naquela altura, desculpa, com 10, 13 anos, não tínhamos aquela capacidade de operar as câmaras, porque as câmaras daquele tempo eram pesadas. Isso. Eram umas câmaras de marca Bosch. Bosch eram umas câmaras bem pesadas mesmo. E não tínhamos aquela capacidade. Mas isso que disseste é certo. Os assistentes de câmara têm dois. Tem assistente de câmara e tem assistente operador. O assistente operador é aquele que pode substituir o operador de câmara titular quando tiver um problema. Este sim pode. Depois aconteceu nos anos 90, lá para 92, as línguas nacionais da TPA, quando fossem para fazer uma reportagem, tem o camaradinho, ainda está no ativo, ainda nos encontramos há um ano, pedi até o número dele aí na Sagrada Família. O Dinho era o câmara das línguas nacionais da TPA. Quando o meu pai fosse para fazer reportagem das línguas nacionais, às vezes levavam-me, porque as câmaras não é conforme estamos a ver as câmaras de hoje, que tudo está só num sítio. Antigamente a câmara vinha à parte, a câmara e a gravadora também à parte. A gravadora colocava-se aqui uma fita aqui assim e tinha mesmo uma gravadora para pôr play, tinha sido para pôr play, rec, avançar, recuatinha. Então quem colocava aquilo no ombro geralmente é o assistente de câmara. Então o Cotadinho me dava já umas dicas, para Tonton, tu vais ser o meu assistente. Quando tiver a filmar, tens que me perguntar sempre qual é o filtro que eu estou a utilizar. Eu também, na minha inocência, Cotadinho, qual é o filtro? Ele, aqui estou a utilizar o filtro 2, mas eu não sabia se o filtro 2, não sei para quê. Me pergunta sempre. Eu perguntava, mas depois, quando fiz o curso de câmara, fui entendendo como que funcionam os filtros. O filtro 1, na câmara profissional, utiliza-se para interior ou de noite. O filtro 2 utiliza-se quando está a fazer sol. O filtro 3 utiliza-se quando o tempo está nublado ou está nevado. E 4 utiliza-se quando está a fazer muito sol. Mas eu naquela fase da aprendizagem eu não entendia nada. Então, em 1994, o meu irmão Dito, ele era jogador de futebol. O Aurélio Soares, ele disputava um lugar de defesa central. Só que o Dito, como tinha o corpo frasinho, então preferiam colocar o Aurélio Soares. Treinou primeiro no Asa, saiu do Asa, nos juvenis do Asa e foi para o Petro. Nessa fase, o meu pai diz para ele que tu, como futebolista nesse país, o dia que partir a perna, o futuro acabou. Como acontecem com os outros tantos jogadores. Vou falar com os chefes da TPA para ver se colocam-te lá para aprender pelo menos a profissão de câmara. O Dito foi lá, mas antes disso ele fez um curso de mecânica de aviação. Ao fazer o curso de mecânica de aviação, o peso dele não era compatível. Ele tem curso de mecânica de aviação. Então depois é que entra para a TPA. Em 94 ele começa a aprender como profissional. Foi recebido pelo Álvaro David, hoje em dia chama-se Avô David. Avô David nos anos 90 estava entre ele e um falecido chamado Mateus Cardoso, que está nesse momento de feliz memória, eram considerados os melhores operadores de câmara de toda a TPA. Qualquer um
profissional da TPA queria sair em reportagem, tanto faz em Angola ou fora do país, que levassem o Mateus Cardoso ou o Álvaro David. Ok. Então, o Álvaro David é que forma o Dito. O Dito, Ok. assim que foi aprendendo, também começou a me dar uns toques em casa. Ok. Explicando, Ok. olha, irmão, este é o plano médio. O plano Muito médio bom. começa da cabeça até a cintura, o plano Muito americano da cabeça até o joelho, até mais ou menos os joelhos, coisa assim do gênero. Muito E fui bom, aprendendo. muito bom, muito bom. Muito forte. Tonton, vamos para um rápido intervalo. Para a publicidade, já voltamos para mais conversar consigo, tá? Ouvintes, intervalo na rádio, publicidade, até já. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055 402, 944-090 783. E-mail geral@netquieto.au. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Clínica Saúde Pura, o nosso consultório de medicina natural lhe oferece uma saúde pura. Temos para si os seguintes serviços: cardiologia, ginecologia, perda de peso, desintoxicação, masoterapia, fisioterapia. Tratamos também diabetes, ácido úrico, infertilidade, quisto dos ovários, impotência sexual, ejaculação precoce e muito mais. Estamos localizados na Vila do Gameque, Rua da Fábrica de Blocos. Em Viana, estamos na Vila de Viana, ao lado do Candando. Cacoaco, Balumuca, Paragem da Verdinha. Marque já a sua consulta. 947-525-692. 951-628-218. WhatsApp 923-556-660. Clínica Saúde Pura. A saúde em primeiro lugar. De volta à entrevista, ouvintes, na rádio ouvinte, com o nosso realizador, Tonton. E então, tivemos aqui a falar um bocadinho do trajeto. Vamos agora falar do que lhe traz aqui, Tonton. Existe uma rede de criminosos na comunicação social? Existe. Isso é mais ou menos algo de 2 décadas. Como é que surge essa rede de criminosos, até na comunicação social? O que acontece é o seguinte, há 2 décadas, aproximadamente 2 décadas ou mais, Angola teve um dos homens que foi diretor de um dos órgãos de comunicação social. E ele depois passou a ser ministro da comunicação social. Quem é este? Não posso citar o nome. Tá bem. Mas as pessoas vão entender. Okay. Não posso citar o nome. Vão entender pela história. Okay. Quer dizer, o que fez? Ele, quando tornou-se ministro da comunicação social, o que ele fez? No órgão de comunicação social público em que ele dirigia, ocupou o gabinete que era dele. Mesmo sendo ministro da comunicação social, ele ficou com a sala ocupada. Quer dizer, toda pessoa que fosse nomeado como diretor naquele órgão de comunicação social não poderia entrar naquela sala, porque ele mesmo como ministro tinha poderes. E isto aqui, ninguém que trabalhou nesse órgão de comunicação social pública vão dizer que não sabe. Não quis largar o cargo? Quer dizer, largou o cargo, mas a sala continuou. Sim. E todas as pessoas que eram nomeadas tinham que ter medo dele e temiam mesmo essa pessoa. Até que saiu de lá, ganhou um cargo mais alto a nível da presidência de uma produtora da presidência da República, que fazia conteúdos institucionais. Então, o que acontece? As pessoas muitas das pessoas que trabalharam com ele, até hoje ainda trabalham. E se nós investigarmos quem estão a dirigir algumas das empresas ligadas à comunicação social pública, trabalharam com esta pessoa. Então, aí existe um legado. Nós vamos ver, vou tocar mais ou menos no que consiste a televisão. Acho que muitos angolanos perguntam-se por que a TPA atrasou em ser digital enquanto todo mundo sabe que Angola tem diamante e tem petróleos. Não quer dizer que o governo nunca deu dinheiro. O governo de Angola sempre deu dinheiro. O problema está na gestão. Os gestores públicos das empresas públicas, eu digo quase todas as empresas públicas em Angola, os gestores, a preocupação deles é receber um Jeep V8 que dão e os salários. E mandam lixar o restante, porque as empresas públicas têm que fazer entrar receitas para o Estado. O que são empresas públicas? São empresas que recebem dinheiro do Estado para concorrer com as empresas privadas. Mas o que acontece? Em Angola, isso não é só no mandato do presidente João Lourenço. Mesmo antes aconteceu. Mas agora, a TPA teve várias exonerações
e vários PCAs, diretores foram nomeados, várias exonerações e várias nomeações. Todos tiveram o mesmo comportamento, corrupção, bandidagem, desvio. É assim, o que eu posso falar, que eu conheço dele, estou em condições de falar dele, e qualquer pessoa que é da TPA que ouvir esta entrevista vai dizer não, ele tem a razão. O PCA mais exemplar que tivemos até agora na televisão pública de Angola é um chamado Antônio Henrique da Silva de Guanza. Okay. Antônio Henrique da Silva de Guanza. Este trabalhou durante 1 ano e 7 meses e a TPA faturou 500 milhões de kwanzas. Isso foi lá para 2010. 10 milhões de kwanzas, que na altura estavam no valor, faturou 500 milhões de kwanzas, que deu aí aproximadamente 500 milhões de kwanzas, que deu aí 5 milhões de dólares. E o Antônio Henrique da Silva, conseguiu comprar 5 viaturas de marca Nissan Patrol, esse limusina, os topo de gama, para os 5 administradores que a TPA tinha. E quando ele saiu, no dia de despedida, eu me lembro, eu ainda não fazia parte diretamente da TPA, realizava o programa de Chilar, agora quem está sendo a comunicação, e o dia a dia, eu a realizar o programa soube que os colegas da TPA aplicado, a Semba Comunicação era uma mistura, colegas da TPA 1 e 2, estavam lá todos. Então, muitos colegas, temos que ir hoje é a despedida do Henrique, nunca vi tanta satisfação nos colegas para irem despedir um PCA que vai-se embora. Quer dizer, quando ele saiu, ele fez um discurso no Centro Social da Tia Maria, que é um refeitório que está lá na sede na antiga sede da TPA na Avenida Ho Chi Minh, e ele disse, explicou tudo, essas coisas que eu estou a falar, ele explicou lá que faturamos isto, eu comprei X, não sei o quê, assim que despediu, houve lágrimas e bateram mesmo uma salva de palmas. Nunca teve um outro PCA na história da TPA que as pessoas lamentaram como Antônio Henrique da Silva. E quando ele saiu, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, perguntou, o dinheiro da TPA, onde é que vai da publicidade? Esse dinheiro fica na TVC. Olha, a TVC tem que voltar aqui para a sede da TPA para esse dinheiro servir à própria TPA. Isso. Então, ele perguntou procurou saber os salários do pessoal que trabalhavam lá. Ele viu os salários eram baixos, porque os salários eram baixos, mas os subsídios é que metiam salário alto. Então, o que ele fez? Já que a empresa rende, a empresa pública tem rendimentos, eu sendo o gestor, vamos pegar o salário de todo mundo com os subsídios, vamos juntar, para ser só já um salário bruto, para ser só já um salário de base alto, que conta muitas vezes na reforma, é o salário de base e não é o salário de base e não subsídio. Então, a partir desses subsídios, ele tinha o plano de implementar os outros subsídios, que é o subsídio de função, subsídio de exclusividade, alimentação. Quer dizer, muitos dos vários subsídios, então, podia fazer subir o salário. Ele foi sabotado. Porque isto é para mostrar que quando alguém quer trabalhar bem, há pessoas em Angola que não gostam. Então, ele foi sabotado e deixou de ser o PCA da TPA depois de 1 ano e 7 meses. E saiu. E fomos tendo essa gestão mais ou menos até aqui. E o dinheiro das publicidades vai aonde atualmente? Atualmente, para esse dinheiro das publicidades, acho que quem deve responder é a própria direção. Mas antigamente, esse dinheiro eles davam um outro destino. Porque é o seguinte, como eu disse antes, por detrás da TPA existem entidades que comem o dinheiro da TPA. E quem dirige a TPA sabe. Então, por isso, quando tu tentas falar algo que é verdade contra eles perseguem aquelas pessoas que eles acham que têm visão, que podem mudar a TPA para o melhor e que podem ajudar a TPA a crescer. Tipo, no caso no que fizeram comigo. O dinheiro que é disponibilizado, vamos já também chegar aí nesse ponto, o dinheiro que é disponibilizado para a TPA, qual é o destino que é dado? Porque dá a impressão que as câmaras são as mesmas, o som sempre sobe e baixa, a atitude é o mesmo, não há qualidade nenhuma. Onde é que vai o dinheiro? O que é feito com o dinheiro? Não há programas a surgirem, tudo parado. Não, programas até há, só que muitos não têm qualidade. A TPA em programa, não se esqueça, a TPA tem muitos programas. Estamos a falar mesmo de qualidade. Qualidade, ok. É qualidade de imagem. Mas é o seguinte, o dinheiro investe lá na TPA, mas muitas vezes investe mal. É a partir daquilo que se adquire. Porque se for a ver em termos de orçamentos, a TPA é o canal que mais tem trabalhadores e é o canal que tem um orçamento mais pesado. Agora, da forma que se gasta esse dinheiro é que não é convincente. Tá vendo? Okay. Não é convincente. Mas, falando em qualidade, a TPA 1 tem mais qualidade do que a TPA 2. A TPA 1 tem mais... Não, mesmo antes. Não, antes, na fase da Semba Comunicação, não. Mas de 2018 até agora, a TPA tem mais qualidade. Por quê?
a maior atenção dá-se mais para a TPA1 do que a TPA2. Ok. Eu até já cheguei a pensar que fazem de propósito, porque sabem que a força de trabalho da TPA2 são os trabalhadores que vieram da SEMBA Comunicação, que o Presidente da República ordenou para que não ficassem desempregados, porque na altura éramos 246 trabalhadores que ficámos desempregados, mas a TPA só receberam 27 menos um já que sou eu, que não estou lá. Então, esse grosso trabalhador trabalham bem. O problema são as condições que eles dão. Câmaras, compraram câmaras para... Se ficar atento, o que tem mais... Na TPA, onde é que tem mais qualidade? É TPA Notícias. Ok, TPA isso. Notícias, não tem como. Aquilo até podemos criticar que eles giram mal, mas lá tem de quase tudo. Mas se formos para os programas que passam na TPA2, nem todos têm qualidade, porque começando a partir dos próprios cenários. Ok. Mas já aí está-se a dizer que deram dinheiro para fazer cenários há 5 anos, mas só se fez um cenário. O cenário bonito, desculpa, o cenário bonito lá é só do Jovem Mania. Mas também ninguém cobra conta nada para ninguém. E gostaria de dizer algo, a pessoa que emprestou o dinheiro dele para comprar os cenários da TPA também foi perseguido. Ok. É um colega que é produtor. Ok. É verdade que os diretores na TPA têm assediado com muita frequência as apresentadoras. Se diz que onde tem fumo, há fogo, né? Esse assédio mesmo é verdade? Onde tem fumo, há fogo. Não, isso acontece. Se envolvem diretores a se envolver com apresentadoras. Isto acontece não só na TPA, como em qualquer outra empresa pública de Angola, porque a nossa lei não protege as pessoas contra o assédio. A lei angolana, atualmente, o Código Penal atual angolano, um diretor pode manter relações sexuais com a mulher do outro, não vai ser penalizado criminalmente, porque a lei não condena. Então, é aqui onde vem este aproveitamento. Porque se a lei fosse dura, no Código Penal passado, no artigo 401 do Código Penal angolano, toda mulher casada que fosse apanhada a ter relações sexuais com outro homem, ou que o marido tivesse conversas, poderia se punir de 2 a 8 anos de prisão. Mas também é de reconhecer que em Angola, desde 1975 até 2021, que mexeram essa lei, nunca ninguém foi preso por ter mantido relações sexuais com a mulher dos outros. Mas é o seguinte, aqui fica a imagem da casa é que fica mal, porque o assédio sexual é muito comum no cinema, existe em todo lado, mas está mais no cinema, televisão e a música. Ok. Nós temos toda a razão, nós temos todo o motivo suficiente para pensar que quando uma apresentadora, uma repórter, sai de repórter para apresentadora, é porque se envolveu. Não são todas. Não são todas. Na maioria das vezes na TPA? É assim, não. Lá tem casos. Tem esses casos, sim senhor, existem. Mas é aquilo, as pessoas vêm calo. Mas não é todo mundo que está na televisão, que apareceu num programa ou como repórter, passou pelo teste de sofá. Mas também isso é um facto que não se pode negar. Existe, que até lá, uma das coisas que chamou mais atenção, lá tem 2 diretores que deixaram de se falar, porque os 2 namoraram com a mesma colega. Deixaram de se falar. Eram amicíssimo. Um sabia que a namorada era do outro, os 2 são casados, né? E se calhar essa colega tem marido também? Não tem marido. Não tem marido, mas aconteceu. Envolveram-se lá, os diretores não se falam até hoje. Tem mais um outro diretor que estava até o caso com a mulher de um outro também que era chefe lá e que já morreu. Quer dizer, no fundo, a promiscuidade lá está... É um pico mesmo, é um facto. É verdade que há muitos funcionários da TPA que já morreram por causa da perseguição? Já, TPA, Rádio Nacional Pensamento. Rádio TPA já. E essa perseguição surge por quê? A não consideração à pessoa. Porque nós, ao dirigirmos uma instituição pública ou privada, acho que as relações humanas devem ser o pico. Okay. Quando o chefe só se preocupa com o jipe que vai receber, com o salário que terá e manda lixar os outros, acontece isso. Eu vou tentar dar mais ou menos 2 exemplos. Tem um colega da TPA que atirou-se do prédio livre. Não sei se vocês chegam a ouvir essa história. Do ar abaixo. Por quê? Foi pedir um apoio. Não sei o que ele estava a passar de facto. Foi pedir um apoio financeiro e não deram. Porque há pessoas que não podem fazer créditos. Na altura, não podiam fazer crédito. O tipo de apoio que ele foi pedir, ninguém sabe. O colega deixou uma carta e atirou-se. Depois vem-se com a hipocrisia, com cartas que vêm do Conselho de Administração. Vimos homens de fato e gravata lerem, a reconhecer que a pessoa era boa pessoa. Não queria tocar nesse assunto, mas vou tocar-lhe o nome. O câmara que filmou a guerra do Ambo, o Francisco Júnior, morreu por quê? O Francisco Júnior morreu, acho que foi o ano passado. No óbito, eu estive lá presente. A senhora que pregou xingou o Conselho de Administração da TPA. Eu me lembro das palavras da senhora. Disse, olha, se não fosse ambição,
o meu irmão Júnior não estaria neste caixão. Ok. Se não fosse a vossa ambição, nós os homens somos muito ambiciosos. Se não fosse a vossa ambição, o meu irmão Júnior não estaria nesse caixão, mas ele já foi, já não adianta lamentarmos. Devem tratar bem as pessoas que ficaram em vida. Quer dizer, alguém que nem trabalha lá na TPA. Ok. Porque esse Francisco Júnior, antes de mais, paz a sua alma, ele é alguém que foi estudar em Cuba, veio passar férias em Angola. E depois entrou na TPA, no BIE. Ok. Foi ele que fez as primeiras imagens, uma das primeiras imagens na guerra de 94, quando o governo e a UNITA se desentenderam pela segunda vez após as eleições de 92. Teve a guerra de 92 a 94. O Júnior foi a pessoa que fez as imagens com Luís Domingos. O Luís Domingos é repórter e foi deputado também. Que ele fez as imagens, depois veio cá para Luanda. Ele, antes de morrer, falou comigo e falou com mais pessoas. Ele foi à busca da avaliação dele no Departamento dos Recursos Humanos da TPA. A avaliação que se faz anual. Sim. Recebeu a avaliação dele. Ele depois tivemos conversa. Ainda tem, a conversa dele, ainda tem alguns colegas que manteram o texto no WhatsApp original. Lamentou muito acerca do salário e as condições. Uma das coisas que ele disse foi o seguinte: aqui no país diziam que nós não estudamos, mas estudamos lá um pouco. Salário não sobe, nomeação não sai, se escolhe entre as pessoas dele. Às vezes as pessoas são nomeadas chefe, têm pouca competência. O salário, tu recebes o salário, depois de 7 dias ou 10, paga as dívidas, paga o colégio dos filhos, comida, já não tem mais. Isso é que ele lamentou. Saiu tipo quinta-feira dos recursos humanos da TPA, ou seja, sábado em casa dele, ele levanta. Logo que levantou, aplicou uma crise, disse no filho: para essa vez eu vou ir. Ok. E o filho dele contou esse testemunho lá, na presença dos homens, dos representantes do Conselho de Administração da TPA e todos os colegas. Nós ouvimos a história toda e foi muito emocionante. E desta vez eu vou ir. Não tem como. Ficou na clínica da Indiama, ficou lá uns dias, até que o Júnior mesmo chegou de falecer. Mas agora, e também tem um realizador, não vou citar aqui o nome. Pouco tempo, temos ainda muita coisa aqui para falar. Essa é rápida, como não vou citar o nome. É um realizador muito experiente. Ele deve estar a ouvir quem é. Eu tenho o meu irmão, muito experiente. Apanhou AVC. Okay. Porque é os maltratos que ele recebe. Ele é que formou uma de muitas dessas mulheres que estão a realizar programas de entretenimento na TPA. Ele é quem formou. Não lhe escalavam. Quando tem galas, eles escolhem quem vão escalar. E nós já vimos, não sei se vocês já chegaram de ver, tem galas que a TPA fez, o microfone de mão está a sair na mão da apresentadora, dando no convidado para falar. Isso aqui tem vídeos. Sim, claro, eu já vi isso várias vezes. E eu já abordei isso com o próprio PCA. Mas por quê? Não tem microfone? Aí está. E é um microfone que nem passa dos 100 mil kwanzas. Mas vão dizer, se tu perguntares, eles vão dizer que não receberam dinheiro. É aqui onde eu digo... Não receberam dinheiro quando nós sabemos que recebem. Por isso eu digo que aqui existe uma rede criminosa na televisão. E eles nunca vão conseguir admitir isso. E o dinheiro que eles recebem, qual é o destino que eles dão? Esse é quem sabe o que fazem. Porque eles têm empresas. E eu não sabia das empresas. Eu sabia das empresas, mas não sabia que essas empresas prestam serviços para a TPA. Então, essas empresas, uma delas fiquei a saber em janeiro, que tem um administrador, tem uma empresa, com um político, prefiro não citar o nome, e um outro diretor lá, que é o subdiretor na produtora dele. Mas não estão preocupados, por exemplo, em trazer bons programas, qualidade para nós? Não estão preocupados em trabalhar? A preocupação é assim, tu numa empresa... Qual é a preocupação do PCA ao assumir eles a TPA? Não estão preocupados porque eles sabotam os seus cérebros. As pessoas que lá, se tu és muito inteligente, eles sabotam. E eu, desde dia 3 de abril, passei a publicar pessoas, cérebros de televisão, que foram perseguidos pelo diretor de antena da TPA e o PCA aceitou. Tá vendo? É mesmo perseguição. Não te põem a fazer nada, colocam-te num sítio tipo, uma espécie de abandono. Tipo, vou falar do produtor Gil de Matranga, está em Portugal. Levou a família em Portugal. Perseguição começou em 2019. É o homem que produzia o Tilar, já foi produtor do coordenador geral do Janela Aberta, chegou na TPA2, qual era o trabalho dele? Tirar fotocópia nas impressoras dos guiões para entregar nos apresentadores e nos programas, até que terminou o tempo e ele ia para casa. O Eliseu Silva é o homem que emprestou, tirou dinheiro do bolso dele. A TPA2 se nós chegamos, vamos à objetividade. O que eu quero entender é o seguinte: na TPA há gente que ocupa certas posições que não devia estar. Há muitos incompetentes em posições-chave. Mas para entender, primeiro tem que saber como é que sabota. Só temos pouco tempo. Tá bom, deixa eu acabar rápido. O Eliseu Silva foi sabotado. Eu fui sabotado.
O meu irmão Henrique Narciso o Dito não realiza nenhum programa na TPA desde o ano passado. Eu até não quis tocar muito dele por ser o meu irmão. No fundo, essas perseguições, eles têm um objetivo. Porque eles sabem, ao te perseguir, tipo no meu caso, que estou sem salário, o objetivo é que, se eu aplicar um AVC, o PCA da TPA e o diretor Botelho vão ficar contentes. Porque eles sabem o que eu estou a escrever acerca deles nas redes sociais. Estás 6 meses sem salário por quê? Estou 6 meses sem salários porque eles forçaram a cancelar o meu contrato no dia 1 de dezembro de 2022 e com várias mentiras. A primeira mentira deles, deram uma advertência na qual disseram que, agradeço o tempo que eu fiz na TPA e já não quero renovar o meu contrato. Mas eu sabia que aquilo era perseguição, porque no dia 6 de setembro, eu fui para participar do programa Jovem Mania, Conversa de Bar Gravado. O diretor Alberto Botelho, mesmo estando em Portugal, orientou para mim não passar. Orientou para mim não passar. Eu já estava pensativo. Colaborador? E quando eu passasse dos corredores da TPA, o PC e o Botelho, quando se encontrassem cara a cara, eles baixavam a cara. Eu entendia porque, apesar de ser formado em língua e literatura francesa, eu tenho um curso de pedagogia. Eu tenho um curso médio de professor. E eu estudei psicologia geral, pedagógica e do desenvolvimento. Uma vez eu passando na TPA, os colegas disseram, então, olha, o PCA viu-te, baixou a cabeça. Eu disse, não, é vergonha. Mas era já das coisas, eles já sabiam que eles estavam a tramar, que podiam me tirar. E o próprio diretor que foi dizer na PGR, o advogado dele disse que não tem nada acerca da minha sede na TPA. Ele ligou para um ator angolano famoso, ligou para ele, estás a ver o Tonton? As coisas que ele está a publicar, só vai assustar um dia, nós lhe tiramos. O próprio diretor falou coisa da empresa fora. Não foi punido porque é amigo do PCA. Então o advogado dele vai na PGR no dia 17. Eles estão com medo. E o medo que eles têm, eu estou a trabalhar consoante o medo deles. Agora, Tonton, só uma coisa. Esses problemas da TPA não é algo que está intrinsecamente ligado com o Ministério da Comunicação Social. É mesmo aí uma trafolhice dos diretores. É assim, diretores, nunca sabes também se tem lá ministro atrás. Porque é o seguinte, para tu seres PCA ou diretor, indicam nomes. Cada um indica o nome de uma pessoa que vai lhe dar uma facilidade. Então, aqui pode estar como pode aqui pode estar como pode não estar. Mas o que é certo, eles subfaturam pelo dinheiro das condições do trabalho da TPA, eles subfaturam. E é um dos medos que fez com que eles me perseguissem, porque eu falo a verdade. Agora, falando em subfaturar, TPA, Televisão Pública de Angola, é uma televisão de todos nós. Novos talentos é suposto não pagarem. Os novos talentos, meninos que querem cantar, vão para lá, pagam. Eles é cobrado 15, 30 mil, 50 mil. É assim? É assim, por lei, não se deve pagar. E há produtores que já estão fora da televisão porque receberam dinheiro. Mas são poucos. Aqui, o problema é a denúncia. Poucos fazem a denúncia. Porque quem recebe dinheiro, uma televisão privada ou uma rádio privada pode receber dinheiro. Mas quem recebe dinheiro está a cometer crime contra o artigo 318 do Código Penal angolano, que pode dar de 2 a 8 anos de prisão maior quando alguém foi descoberto a ratificar um serviço público e receber uma dádiva em troca de um serviço público. Só que as pessoas também que vão corromper não sabem. Eu que está a receber também, muitas vezes não sabem. Então, não se deve pagar nas televisões públicas. Há pessoas que recebem dinheiro, mas não se deve receber dinheiro. É mesmo crime. TPA tem, nas nossas televisões, TPA, me fala TPA, que você só há pouco tempo, tem funcionários fantasmas? Eu acredito que tem. Por que digo que tem? Faltam pessoas. Já muitas vezes realizei programas, a produção está vazia. E eu fiz uma queixa à PGR dia 20 de março, como não respondem, eu acho que eles estão a tentar reorganizar e tentar... Não, são colegas que faltaram só... Não são colegas só que faltaram, não. É o seguinte, o número de pessoas que se diz na TPA não se acredita que estão lá. Fala-se em 2.400 trabalhadores. Em 2018 éramos 1.244 trabalhadores. Até 2021, o TPA já tinha 2.400 trabalhadores. Entraram de onde? Então entraram como se não concurso público não tem recrutamento, não tem concurso público. Como é que é o processo de recrutamento aí na TPA? É por amiguismo. Acho que é assim, vocês estão a trabalhar. Tem muita. Só assustam
alguém entrou, o colega novo veio. Eu, do meu grupo, eu posso falar, porque o nosso grupo entramos por autorização do titular do Poder Executivo, conforme eu já disse antes. Os 246 trabalhadores da Semba Comunicação não deveriam estar desempregados. O presidente disse que vamos devolver o canal à TPA, porque os da TPA pediram o seu canal, e vamos colocar o restante no sítio próprio. Mas só foram 27 que fomos para a TPA. Os outros foram do Gricima, foram na presidência, mas depois, acho que não sei onde é que colocaram esses colegas. Tipo, não só a injustiça, o ministro das telecomunicações pediu para empregar uns jovens da Palanca TV, eram, parece, 120. Lá na lista tinha pessoas que nunca trabalharam na Palanca TV. Como é que entraram lá? E prejudicaram o correspondente da Palanca TV, que já estava há 5 anos, já era efetivo, no IS. O jovem, acho que é Dani, era o correspondente da Palanca TV dando o IS, Kwanza Sul e Benguela. Não estão empregos nesse momento. Mas colocam outras pessoas. E no dia 3, quando fui lá à busca do meu recibo de salário, que eles não queriam dar, porque proibiram-me para nem estar na TPA. Mas os gatunos lá podem entrar. Quer dizer, a pessoa justa não pode entrar. Isso é estranho. Ao chegar na porta da TPA, eu a contar a história, um colega ouviu. Disse, não estou afinal disso, não. Pô, eu partilhei X. Tá, eles estão a tirar as provas para tentar pagar as provas. Se o IGAI mais ou menos for lá para dizer não, que o que ele falou é mentira. Porque de 20 de março, que o meu processo entrou na PGR até hoje, não se tomou numa decisão, não é porque não viram, já viram. E até o chefe investigar as mulheres para saber se as apresentadoras são assediadas ou não. Mas só investigaram ainda as da informação e confirmaram que existia mesmo lá o assédio. Mas o meu caso da perseguição não se tocou no assunto. Ok, mas é algo que denunciaste e tá a sair aí e vai se ver alguma coisa. Agora o que eu quero entender, o que eu quero também saber, Tonton, por que só agora você sai para falar essas coisas? Porque descobri que eles descobri que agiram de má fé. Tipo, o das mulheres não me interessa. O caso das mulheres que são assediadas, que dormem com os chefes, não me interessa, não me diz respeito. Mas aconteceu porque alguém interpretou mal uma publicação minha nas redes sociais e trocou. Eu comecei a agir contra eles porque eu estava à espera que a TPA pelo menos me indenizassem por lei, como diz o artigo 239 da Lei Geral do Trabalho. E, aliás, a TPA como empresa pública nem deve trabalhar consoante a Lei Geral do Trabalho, mas sim devem trabalhar consoante as leis das empresas públicas, que está no Decreto-Lei 2622. É uma lei que foi revogada a 17 de novembro de 2020. Quer dizer, eles não cumpriram nada de lei. Quer dizer, nesse momento, quando me disseram que já não vou trabalhar, eu não discuti. A primeira coisa que eu fiz, enviei mensagem para o PCA Francisco Mendes. Ele leu a mensagem e não respondeu. Eles não contavam que eu teria essa atitude. Quer dizer, eles enganaram-se no adversário que eles escolheram, mas também escolheram bem. Eles enganaram-se porque eles não contavam que a reputação deles está baixa. Porque enquanto eles não resolverem a minha situação, eu já disse, se quiserem me matar, me matam. Mas também não vão conseguir porque sabem que essas coisas estão longe. O meu assunto está na sala do Presidente da República, que não havia necessidade. Então, como é que está a dizer um administrador que é nomeado numa empresa pública não consegue resolver um assunto de contrato do trabalhador? Persegues o trabalhador para proteger as pessoas que tu sabes que os negócios que tem e prejudicas alguém. Então, foi mais ou menos isso que me levou a ter essa atitude. Porque eles falam nas pessoas e isso não é ético. Eu pergunto, estudam por quê? Eles têm curso de mestrado e um deles está a fazer doutoramento em Portugal. Eles falam nos cantos da TPA, nós já não vamos lhe dar nada. Deixamos o contrato acabar. Isso não existe. No artigo 239, se eu que dissesse que não quero trabalhar... Eles trabalham como se a empresa fosse deles? É isso ali. Como se fosse propriedade deles, é isso? É isso que eles fazem. Mas por que fazem? Sabem que são protegidos. Por isso eu contei a primeira história da pessoa que ajudou a colocar a comunicação social onde está. E todos eles sabem. Quer dizer, a empresa pública não pode ser vista como nossa empresa. Eles têm que seguir as leis. Exato. As leis existem. Havia uma associação cívica do jovem Além Pires. Queriam fazer manifestação na TPA. Eu disse, não, como o caso está na justiça, nós vamos esperar. Eles já foram chamados, já lhe deram puxões de orelha pelo que eles fizeram. E eles também já sabem que erraram. Porque nenhum administrador de nenhuma empresa pública pode tirar um funcionário da empresa
que não é dele, sem antes passar nos procedimentos jurídicos legais. Ok. Tem que ser escutado 3 vezes no gabinete jurídico e a terceira vez é que expulsa-se. Eles, como assustaram-se com a qualidade desse canal novo, Girassol veio com uma qualidade. E houve publicações. Alguém publicou e eu fui lá escrever. Eu já sabia. Ok. O eu já sabia sabia que eles podiam vir com toda a qualidade. Eles contrataram pessoas certas para fazer a TV Girassol. Ok. Já a TPA, para fazer a TPA HD, não chamaram as pessoas certas. Ali, os 33 milhões de euros que eles receberam fez confusão, é que causou a minha perseguição. Dividiram entre eles? Eles sabem o que fizeram. Não fizeram nada. Por isso, eu até um ponto também que não quis tocar, mas vou tocar, eu não pedir para ser escutado pelo SINS, a Segurança, Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Eles ligaram para mim. Alguém me disse, alguém da TPA disse, olha, os homens do SINS estão à procura de pessoas corajosas que possam falar do estado da TPA. Mas vão ligar para si, dia X, fulano de XX. Ligaram para mim. Ok. Marcaram, deixa eu acabar essa parte, é interessante. Estamos só é rápido. 3 minutos. Tá bom, marcamos o encontro e eu expliquei. Disseram mesmo o seguinte, do que tu queres ouvir? Olha, nós somos lá de X, estamos a investigar os chefes da TPA por desvio de equipamento. Era isso que tu quiseste ouvir. Mas quem fala isso não sou eu. Mas desviam, levam onde o equipamento? Eles é quem sabem. A minha perseguição até hoje justifica tudo, porque eu estou a falar a verdade, agora, estou a falar a verdade que eles não contavam. Mas isso só ficar sabendo em janeiro. Mas, Tonton, isso é roubo. Isso é dinheiro do erário público, o dinheiro que é investido na TPE é público, aquilo é a televisão de todos nós, é pública, devem prestar um trabalho para nós, um trabalho público, desviam equipamentos da televisão. Sim, mas quando tens proteção, e a proteção é de baixo, é proteção política. Ok. Quando a pessoa está a ser protegida, porque é o seguinte, não é normal, os escândalos estão nas redes sociais, e não se falou quase nada. E por isso eu disse, gostei de um novo inspetor-geral do trabalho que colocaram. E o presidente fica atento, quando o presidente nomeia alguém e fala, para investigar bem, quer dizer, acho que já está a notar mais ou menos. Vamos ver quando colocou o Lúcio Roscova. Ele disse que não tenhas medo que eu estou contigo. Isso. E colocou o senhor Anjo da Veiga Tavares. O que é que ele disse? Não disse, investiga bem as empresas públicas. Porque sabem, é que estão a ouvir o que nós estamos a falar. Ok. Então, eles têm mas quem tem que pagar é o inocente. E gostei de tocar num ponto, como tem pouco tempo. O que é que a TPA pensaram? Eu estando fora da TPA esses 6 meses, eu estaria feio. O colégio onde estuda a minha filha seria expulsa, a minha mulher podia fugir. Estou aqui há 6 meses. Hoje, dia 5 de maio, ou de junho, completo 7 meses fora da TPA e 6 sem salário, mas estou a sobreviver. Não sei se o diretor e o PC da TPA estão a me ver. Eu estou bonito, pá. É uma situação que tem acontecido com muita frequência, que irrita mesmo, é desconfortável, que o som sobe e desce na TPA e, como dizem, aumenta sozinho. E a Rádio 20 sabe que você apresentou uma proposta para a melhoria do mesmo som. E até agora, pelo que parece, continua a mesma situação. Tiveste algum sucesso? Não tive sucesso. A proposta está aqui. Foi feita dia 7 de outubro de 2019. Daqui. Dia 7 de outubro de 2019. Fui recebido pelo presidente do Conselho de Administração da TPA. E eu expliquei. Eu disse que, olha, aqui a TPA é o primeiro canal público de Angola. Isso daí. Eu disse que a solução destes problemas não está fora da TPA. Podemos criar uma comissão de trabalho na qual gostaria de fazer parte. Por exemplo, antes, na regia de emissão ou continuidade, funcionavam as seguintes pessoas: operador de VTE, operador de câmera, operador de som, e não notávamos este desconforto, porque a partir da máquina de vídeo, tape ou VTE, o colega em serviço conseguia reajustar o som a partir da própria VTE. Era tudo manual. Quando uma imagem não tivesse boa na TPA, o operador de câmera falava, olha, esse plano não está bonito. Às vezes viam que tiravam, depois colocavam, dentro de momentos voltamos a mostrar a emissão. Quando o som não tivesse bom, ficava lá um colega do som. Atualmente colocaram só uma pessoa que fica lá a trabalhar. Então, o que acontece? Isto é a parte. Agora, na emissão também, o som tem 2 maneiras de lançar o som. Um técnico disse-me que lançam a 0 decibéis. A 0 decibéis, lança-se a 0 decibéis. Vimos nas rádios aquele Simba, quando colocas o som no 00 graves, o som sai. É mais ou menos assim. Agora, também falta um convertor no centro emissor, onde na regia de emissão os conversores não são bons. Mas a causa do som da TPA eu investiguei pessoalmente. Fui mesmo na regia, lá que estava na Ho Chi Minh, e tirei os separadores, os genéricos iniciais e certos separadores, e coloquei no meu computador de edição e vi que os níveis de som estavam altos. O que se faz?
Os programas que devem, as peças que devem ir para o ar, devem passar numa sala que chama-se pós-produção de áudio, que é PPA. E lá já não se faz isso. É editor, mandam. Editor, mandam. Falta de conhecimento ou preguiça mesmo? Não é falta de conhecimento, é falta de vontade de quem está a dirigir. É falta de vontade. Porque lá tem técnicos suficientes que podem fazer isso. Tem muitos bons. Até tem técnicos de áudio, mas é falta de vontade. Então, para o som estar bom em televisão, os apresentadores, quando tiverem a falar, né? Quando tiverem a falar, tem que estar em menos 12 decibéis. Em menos 12. Agora, aqueles os separadores, os ID Station, Station TV, aquelas publicidades onde vem a falar da televisão, tem que estar em menos 6. Então, menos 6. Tá vendo? Então, não é isso que se faz. Por isso, você fica atento. Onde é que o som sobe? É nos momentos dos separadores. E logo que começa a se falar. Houve um tempo mesmo lá. Nos intervalos também. Se acontece isso, acontece. Então aqui culpa muitas vezes o homem. Então, se o homem tem esse problema, o homem tem que fazer uma reciclagem. Porque muitos confundem formação, reciclagem e formar. Não, formação, reciclagem e formação. Não, muitos confundem formação e reciclagem. A reciclagem é o método. Como posso dizer? A reciclagem é o método de avaliação profunda dos métodos escolares. Tá vendo? Mas já a formação é mesmo o homem do zero. Então, por isso que isto acontece. Mas o som da TPA é falta de vontade de quem está dirigindo a TPA. Fizeste o reparo e até agora nada, não quiseram 4 anos, mudar. está aqui a carta. 4 anos não mudaram, mas também não quer dizer que eu sou o único. Lá tem muitos colegas. Criamos uma comissão para trabalhar, ligava para o Conselho de Administração, atendiam os telefones nos meus dias, depois ficaram tantos meses que já não atendiam, então eu também decidi lavar as minhas mãos. Porque é o seguinte, nós temos que ser bem pagos ou mal pagos, mas temos que prestar um bom serviço, porque somos pagos para isso e não pagos para estragar. Então, Dito, está tudo dito do nosso lado, mais alguma... Dito? Não, Tonton, não sei porquê, perdão. Está tudo dito do nosso lado, mais alguma informação queres deixar? A informação que eu quero dizer é as 4 mentiras, as 4 mentiras da direção da TPA. Desculpa, as 4 mentiras. A primeira mentira da direção da TPA é a carta que o Conselho de Administração da TPA dão para mim no dia 1 de janeiro. Falaram que o contrato estava a terminar e que agradeceram o tempo que eu trabalhei lá. A segunda mentira, dia 17 de março, o advogado do diretor Alberto Botelho vai na PGR e diz que tiraram da TPA porque o contrato terminou. E lá no SIC, vi lá nome de pessoas que ele riscou. Aquelas pessoas lá, tinha lá mulheres. Uma daquelas mulheres negou sair para jantar com um dos administradores. E tiraram a moça. Eu conheço a história, porque eu trabalhei com ela. Ou seja, quando as senhoras lá negam se envolver com os diretores... É mais ou menos isso. É expulsa. Sim, eu até não quis adiantar isso, mas eu falei. Essa moça até está nas redes sociais, o nome dela. Ela negou, tiraram ela da informação para humilhar, colocaram a jovem a trabalhar na produção de Jovem Mania. A terceira mentira vem do administrador. Dia 31 de março, ele diz que eu brinquei muito mal. Eu pensava que eu sou efetivo. Brinquei muito mal, agora vamos lá ver. Como é que um realizador vai dizer que é melhor do que um PCA, do que administrador. Um diretor. Um realizador vai ser melhor do que um diretor. De modo algum. A outra mentira é dizerem que eu não posso escrever nas redes sociais que eu sou libertador da televisão angolana, mas devo escrever nós libertamos da televisão. Eu pergunto, nós com quem? Quando o Ministério da Comunicação Social decidiram, por orientações do Executivo angolano, fecharem os canais de televisão, Zap, Banda TV, Palanca, Record, eu fui o único angolano que publiquei a favor dos colegas. O único, e todo mundo viram. As publicações estão até hoje. Eu não vi ninguém ajudar. Quando colegas da TPR estão doentes, como um colega está para ficar cego, está quase a morrer, não vou citar o nome, porque não estão a apoiar o colega. Já foi para a Espanha, o PC enviou para a Espanha a primeira vez, falta é a segunda vez. Desde 2021, o colega está aí, está a ficar cego. Eu vou lá, falava com o PCA no WhatsApp. Ninguém falou comigo. Então, como quer dizer que nós libertamos? Eu libertei sozinho, eu lutei sozinho. E nesta guerra, ou nesta luta, que foi organizado pelo Conselho de Administração da TPA, orquestrado pelo diretor de Antena Alberto Botelho, eu não preciso da ajuda de nenhum colega para responder a essas pessoas. Simplesmente basta a presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus faz a diferença. Eu não preciso, e ninguém me influenciou. Já estão a tentar dizer, porque não, ele está a tentar lutar com o governo, ninguém luta com o governo, é mentira. Não estou a lutar com o governo, porque eu nunca participei em nenhuma manifestação em Angola para destituir o governo, nunca fui. Então,
Não fujam só das vossas responsabilidades. Paguem só o que vocês devem e reponham a legalidade. Mas nada, a Constituição não é do meu pai, é do país. Muito bom. Tonton, muito obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte. Muito gosto de ter aqui, tá? Parabéns pela sua coragem. Ouvintes, obrigado também pela vossa presença e audiência. Foi mais uma entrevista na Rádio Ouvinte. Tivemos então aqui com o nosso convidado Manuel Narciso Tonton, técnica e seleção musical do seu programa Milton Júnior, lá de Bravo no áudio, Pinóquio Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.